Se você tá na dúvida se o seu filho é APLV, eu aposto que a primeira pergunta que você faz quando você encontra outra pessoa que tem filho APLV também é: quais são os sintomas? Como que eu tenho certeza se meu filho tem APLV ou não? Pois é, se essas são as suas dúvidas, esse vídeo é para você. Fica aqui que aqui eu vou te explicar direitinho quais foram os sintomas do Rafa, que é o meu filho, e que ele teve APLV. Contar um pouquinho aí de como que foi essa descoberta, tá? Com certeza vai te ajudar. Aproveita, já se inscreve aqui no canal e já deixa seu like. Aqui nesse canal a gente fala muito sobre APLV, então não se esquece, fica por aqui. Bom, vamos lá. O Rafa, desde que ele nasceu, ele tinha soluço. E soluço pode ser qualquer coisa, né? Desde maturidade ali do diafragma, até mesmo um sinal de refluxo. Então, não necessariamente é um sinal de APLV, mas é uma coisa que me chamava muito atenção, porque era sempre após as mamadas. Ele não tinha soluço em nenhum outro momento do dia, era somente após as mamadas. Mas, como eu falei, soluço por si só não é sintoma de APLV, não fecha diagnóstico de APLV. Esse foi o primeiro sintoma que ele teve. A partir daí, ele teve muito problema de ganho de peso. E não só aquele problema de ganho de peso que a gente sabe, né? Sai da maternidade, perde um pouquinho de peso, depois começa a engordar. A gente sabe que aquele comecinho eles perdem peso, mas não foi isso que aconteceu. Após essa primeira perca aí de peso, o Rafa continuou perdendo peso e mesmo estando tudo bem com a amamentação, ele não ganhava peso, ele emagrecia consulta após consulta. E aí chamamos consultora de amamentação para analisar como que estava, e estava tudo certo com a amamentação. Eu tinha leite, a pega estava correta, ele estava mamando mamadas efetivas, mas ele não engordava. Só depois que a gente veio a descobrir que era por conta da PLV. Fazendo a dieta de restrição de lácteos, a curva dele foi lá para cima, com a mesma amamentação. Lembra, seu leite não é fraco, seu leite é muito poderoso. Mas o leite da vaca pode estar atrapalhando um pouco ali o processo, tá? Bom, vamos lá, que outros sintomas que o Rafa teve? Ele teve muita diarreia. E aí entra a grande questão. Diarreia pode ser simplesmente um cocô líquido, porque nenenzinho tem o cocô mais líquido mesmo. Eles não têm ainda o cocô sólido, eles se amamentam somente, né? Somente ingerem líquidos, então eles têm o cocô ali mais líquido. Mas o do Rafa era muito líquido. Mesmo sendo o meu primeiro e único filho, eu sabia que aquele cocô não estava certo. Parece que é até um instinto de mãe, né? A gente falava com a pediatra, a gente falava, olha, eu acho que isso não está normal, eu acho que isso, inclusive, está contribuindo com a questão do ganho de peso dele. Então, era um sintoma que me chamava muita atenção. E com o tempo foi vindo cada vez mais com muco. Ele tinha muito muco nas fezes. E começaram outros sintomas. A cólica que o pessoal fala aí, que começa por volta de 15, 17 dias aí de nascido, do Rafa começou muito cedo. Até a pediatra estranhou, falou, nossa, ele já tá com cólica, meio com aquele ar de desconfiada, né? Será que você sabe o que é cólica? E sim, era cólica, muita cólica. O Rafa, ele acordava de 40 em 40 minutos. Ele não conseguia dormir mais do que isso de noite. Ele chorava, se contorcia de cólica. E isso era bem significativo. Impactava, obviamente, a qualidade de vida dele e a nossa também. E essa cólica perdurou por muito tempo, até a gente conseguir estabilizar os sintomas e fazer a dieta corretamente. E era impressionante. Cada teste que a gente fazia, a cólica dele voltava com tudo. Para alegria aí de todo mundo. Então, esse era um sintoma bem significativo.
E a gente fazia massagem, fazia várias coisas, né? E cólica também é outro sintoma que pode ser porque é novinho, neném, ainda tem disquesia, ainda está desenvolvendo ali a parte gastrointestinal, mas era além disso, não era só isso a questão do Rafa, era realmente da PLV. O Rafa também, ele tinha muitos gases. A gente brinca que ele parecia uma metralhadora ambulante. A gente pegava ele, ele soltava aquele bando de gases, assim. E depois a gente veio descobrir que isso era da PLV, era mais um sintoma bem significativo, assim, no dia a dia que a gente percebia. Eu acho que esses, assim, foram os principais sintomas que o Rafa teve. Agora, quer dizer que se o seu bebê ele é gordinho, ele não é a PLV? Não é bem assim que funciona. Existem bebês que não têm problema de ganho de peso, que são bem gordinhos, tem bastante dobra, inclusive, e é a PLV. Uma coisa não quer dizer que não é a outra, né? Por exemplo, se o seu filho não tem cólica, tem bebê APLV que não tem cólica. Existem muitos sintomas para falar de APLV. APLV são muitas doenças em uma só. É importante a gente ter essa noção, esse conceito, tá? O Rafa, ele era IgE não mediado e esses eram os sintomas que ele tinha. Mas você vai ver, conforme você vai falando com outras mães, que mesmo mães que têm filhos que são APLV e IgE não mediados, eles podem ter outros sintomas completamente diferentes do que o Rafa teve. Não dá para excluir ou confirmar o diagnóstico APLV somente baseado nos sintomas dos outros. Então, fique esperto. Só comparando os sintomas com o coleguinha não é o suficiente. Pode até te ligar um alerta, mas não é o suficiente para fechar o diagnóstico. Para fechar um diagnóstico de APLV, você precisa realmente um médico que conheça de verdade de alergia alimentar para conseguir te dar esse norte. Além disso, é super importante a gente, como pais, como cuidadores desse bebê, entender sobre todos os sintomas que tem na PLV, porque sabendo os sintomas da PLV, a gente consegue até descrever melhor para o médico o que está acontecendo com o nosso filho para confirmar ou eliminar essa suspeita da PLV. Porque existem sintomas que não têm relação com a PLV. E existem sintomas que são naturais de um recém-nascido e que podem ser facilmente confundidos com a PLV. Se você quiser se aprofundar um pouco mais no tema, clica aqui abaixo. Na legenda eu vou deixar o aulão APLV é moda. Se você quiser se aprofundar um pouco mais, dá para você entrar lá no aulão e virar expert aí nesse assunto, tá bom? Na legenda também eu deixo um link, que é um link de afiliado da Amazon, onde vai ter muitos produtos APLV para te ajudar aí na dieta, para você conseguir comer coisas gostosas aí no seu dia a dia, mesmo com a restrição alimentar, tá bom? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou, já dá um joinha aqui e não esquece, siga o canal. Um beijo!